Bom dia, queridos amigos. Me chamo Ali, sou guia de turismo e egiptólogo aqui no Egito. Vou fazer 100 vídeos, sobre a egiptologia egípcia, a história egípcia antiga. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo que vou colocar no YouTube. E cada vídeo vai ser entre 10 e 15 minutos como máximo para dar uma ideia breve e simples sobre Egito, sobre a mitologia egípcia antiga, a história egípcia antiga, os reis e os faraós, tudo isso. Hoje vamos começar o nosso primeiro vídeo com uma teoria muito importante para entender toda a mitologia egípcia antiga, que se chama a criação do mundo, a Enneada Heliopolitana. Enneada Heliopolitana é uma teoria que foi criada em Heliópolis, que era a capital do norte, e também onde apareceu a primeira universidade na humanidade, mais ou menos uns 3.000 anos antes de Cristo. A partir da primeira dinastia e na época pré-histórica, Heliópolis teve bastante prestígio cultural e religioso como centro do culto do deus Ra, o deus principal do Egito, que representa o Sol. Aqui vou fazer um sumário breve já sobre a história dessa teoria. O antigo egípcio, os sacerdotes do deus Ra, o deus do sol, em Heliópolis, inventaram essa história, que tem uma base também bíblica, uma base religiosa antiga, parecida à Bíblia, ou parecida também no Alcorão para os muçulmanos, imaginando que o mundo, antigamente o universo, era somente água, não tinha terra. Logo, esse aqui era um oceano de águas frias que se chama Nun, N-U-N. Logo apareceu uma ilha, essa ilha representa Egito, uma ilha que tem um monte de forma piramidal natural que se chama Bem, onde apareceu um deus que criou a si mesmo. Esse deus não tem pai, não tem mãe. Se chama Ra-Atum, o sol perfeito, que representa o sol do pôr do sol. Esse deus que não tem pai, não tem mãe, cuspiu e espirrou. Quando cuspiu, saiu uma fêmea, uma menina, deusa da umidade, da água. E quando espirrou, saiu um deus, deus do vento, do ar. O deus do vento casou com sua irmã, a água, e tiveram 2 filhos. Um menino, que é deus de terra, se chama Geb, e uma menina linda, deusa do céu, se chama Nut. O deus da terra queria casar com a sua irmã, o céu, mas o pai, o vento, isolou entre os dois. Não gostou da ideia do casamento entre os dois, por isso isolou entre os dois. Assim não conseguiram ter contato juntos. Mas com a ajuda de um santo, que é o deus Tochi, depois ficou deus Tochi, que tem uma função muito parecida ao arcanjo Gabriel, conseguiram casar no horizonte. Então a terra casou com o céu no horizonte, Achet, onde se encontra a terra e o céu, e o deus Tochi presenteou para o deus da terra, Geb, um obelisco de granito cor-de-rosa, granito de Aswan, para funcionar como membro sexual, para ter contato com a sua irmã, o céu. Se casaram e tiveram 4 filhos, 2 gêmeos mais velhos, que são o deus Osíris e a sua irmã gêmea Neftis, e 2 gêmeos mais jovens, o deus Sete, o deus mau, que parece a Tifon na mitologia grega, e a sua irmã gêmea Isis. Ninguém pode casar com a sua irmã gêmea, assim o deus Osíris casou com Isis e o deus Sete casou com a irmã mais velha Neftis. O deus Osíris, como o primogênito, o primeiro filho de seu pai, Geb, chegou a heredar o trono, ficou rei de Alto ou Baixo Egito. Egito significa universo. Quando eu falo universo, Egito é a mesma coisa. Então, o deus Osíris chegou a ser o deus do universo, o governador do universo, mas o seu irmão Sete não gostou dessa ideia e queria assassinar, queria matar o seu irmão Osíris, e começou uma história parecida à história de Caim e Abel, os 2 filhos de Adão. Então, o deus Osíris, como um deus bom, ele confiava em todos. Mas o deus Sete arranjou uma festa e convidou o deus Osíris e convidou também outros 72 criminosos, amigos dele ou soldados dele. E arranjou um caixão
que forma de um obelisco feito de madeira do cedro libanês, que tem a mesma medida do deus Osíris. E falou durante a festa: se chegar a medida de alguém de vocês, eu vou presentear para ele. Cada um dos demônios ou dos amigos de Sete entrou no caixão, mas não chegou na medida de ninguém. Justo quando entrou Osíris, eles fecharam o sarcófago e lacraram com chumbo fervido. Assim ele assassinou o seu próprio irmão. Foi a primeira vez que ele assassina ele. Deixou ele no rio Nilo, jogou o caixão no rio Nilo, e o rio Nilo levou o caixão para o norte, para o Mediterrâneo. Depois a maré do Mediterrâneo levou o caixão para a costa fenícia, no Líbano, e já assassinou seu irmão e usurpou o trono dele. Mas a esposa, fiel a deusa Ísis, esposa, a irmã também de Osíris, ela foi buscar o corpo do esposo e achou o corpo na costa do Líbano, numa cidade chamada Jobel, ou Biblos. Então ela achou o corpo morto do irmão esposo, levou nas costas dela e entrou clandestinamente para o norte. E de um jeito mágico, ela conseguiu ressuscitar o corpo do esposo e devolveu a vida para ele. E também se transformou num pássaro e ficou em cima do membro sexual do seu irmão Osíris e conseguiu conceber, ter um feto. E ela ficou grávida. Logo o deus Sete, o deus mau, se enterou de tudo isso e viu seu irmão vivo e ficou muito irritado. O deus Sete normalmente representa os 7 pecados. Então o deus Sete decidiu matar o seu irmão de novo. Matou a segunda vez o seu irmão, mas para fazer o trabalho mais difícil a deusa Ísis, ele desquartejou o corpo dele em 14 pedaços. Noutra teoria, 42 pedaços, e jogou um pedaço em cada território do Egito, ok? E jogou a cabeça num lugar chamado Ábidos, que depois ficou um lugar muito sagrado para todos os reis quando morrem. Jogou os 14 pedaços do corpo do seu irmão esposo em 14 regiões diferentes, mas a deusa Ísis estava grávida. Ela não podia procurar o corpo do esposo, já porque vai perder o bebê. Então ela esperou até que deu à luz, e deu à luz a um bebê que tem cabeça de falcão, que é o deus Horus mesmo. O deus Horus falcão, quando nasceu, ele precisa de 2 coisas. Precisa a proteção da mãe e precisa também leite. Mas a deusa Ísis esqueceu, porque ela estava preocupada, queria procurar o corpo do esposo. Então ela foi buscar o corpo e esqueceu amamentar o seu bebezinho Horus. O deus ficou com bastante medo e começou a gritar, começou a chorar, mas quem escutou ele e a sua tia, a deusa Neftis, e a esposa do deus Sete. O deus Sete era mau, mas a senhora não era má, era uma senhora muito boa. Mas era estéril, não tinha leite no peito. Então ela chorou para o deus Ra e pediu para o deus Ra dar leite para ela no peito. E o deus Ra virou ela para ser uma vaca chamada a vaca Hathor, que tinha ubre carregado de leite. Então o deus Horus começou a mamar da ubre da deusa Hathor e já ficou satisfeito. Depois se aproximou uma cobra que ficou muito perto da vaca Hathor e de Horus. A deusa Hathor, a vaca, ficou preocupada, com muito medo, porque a cobra pode matar Horus, o bebê. Mas a cobra falou para ela: não, eu não estou aqui para matar Horus, eu estou aqui para defender ele. Por isso, normalmente, os reis, na coroa deles, você vai achar uma cobra. Essa cobra que está protegendo a coroa do rei é a cobra Wadjid, uma deusa que protege o céu do norte do Egito. A cobra não tem pálpebra, então não dorme, fica 24 horas. 24 horas acordada para vigiar e para proteger o rei mesmo. E já Horus cresceu, ok, e ficou homem forte. Voltamos para sua mãe. O que aconteceu quando ela deixou Horus sozinho e foi buscar o corpo? Ela ficou recolhendo as peças, os pedaços do corpo do esposo Osíris, e achou o corpo completo
e achou a cabeça num lugar sagrado, num lugar que se chama Abidos, e onde ela acha um órgão do seu esposo, um pedaço do corpo dele, ela faz um templo. Então ela fez 14 templos ou 14 capelas nos 14 lugares onde ela achou partes do corpo do esposo Osíris. E guardou tudo, o corpo, e costurou o corpo completo em Abidos. Mas durante o trabalho dela, durante a pesquisa dela, ela foi prendida pelos soldados de Deus Sete. E o Deus Sete ficou bravo porque ela está recolhendo o corpo do esposo dela. Então o Deus Sete estuprou ela. Já e teve um filho bastardo dela que se chama Sobek, que tem cabeça de crocodilo. Mas a deusa Isis recusou amamentar o bebê bastardo, ok, e deixou ele para seu pai. Quando ela achou o corpo completo do esposo, quando ela costurou o corpo dele, deixou o corpo completo lá em Abidos e foi para o norte para procurar o Horus. Achou Horus que já cresceu, já casou com a deusa Thor, e logo o deus Horus queria fazer uma guerra contra o seu tio Sete. Mas, com indicação da mãe, ela falou para ele: tem que ir primeiro para o deus Ra em Heliópolis e pedir o julgamento dele. E o julgamento dos 7 juízes, que tinham o deus Ra no meio, e 3 juízes em cada lado, o julgamento era a favor de Horus. Então, agora o Egito tem 2 reis, ou tem 2 monarcas. Um monarca legítimo, que é o deus Horus, o herdeiro de Osíris, e outro deus, ou outro rei forte, que é o deus Sete, ok, que tem as tropas, que tem a força. Mas sempre, ok, o rei legítimo ganha a guerra. Começou uma guerra entre o deus Horus e o seu tio Mao Sete, e durante essa guerra, numa batalha perto da cidade de Edfu, que tem o templo de deus Horus, o deus Sete deu uma lançada para Horus no olho esquerdo, e Horus ficou caolho, perdeu um olho. Também o deus Horus deu uma lançada para o seu tio Mao Sete nos testículos, e Sete ficou estéril. Então, depois de ganhar a guerra, o deus Horus ganhou a guerra contra o seu tio Mao Sete, presenteou o trono para o pai Osíris, mas o pai Osíris falou: não, eu não quero ser mais rei deus dos vivos, prefiro ser rei deus dos mortos, e deixou Horus representando os vivos. Por isso qualquer rei vivo representa Horus, qualquer rei morto representa Osíris mesmo. Então qualquer rei egípcio vivo representa o deus Horus, qualquer rei morto egípcio representa o deus Osíris. Essa aqui é a primeira parte, o meu primeiro vídeo, ok? E dentro de 2, 3 dias vou fazer outro vídeo para completar essa história a todo mundo. Muito obrigado a todo mundo e um abraço. Tchau.